sou missionário Célio Roberto. A fé católica é uma fé linda, maravilhosa. A fé mariana é a fé católica, cara. Nós somos esse resto da descendência da mulher que irá combater a serpente. A serpente que gospe heresias, insulto contra a igreja, cara. Os descendentes da mulher. Nós somos essa geração descendente da mulher que irá defender a igreja, que irá proclamar, anunciar o verdadeiro evangelho, o caminho da salvação. João 8,32 é esse versículo que os protestantes eles usam para atrair vocês que não conhecem a doutrina. Os espaços meu povo se perde falta de conhecimento. É uma pregação distorcida para tentar mostrar uma verdade falsa, mas a verdade está na igreja. 8,32, conhecereis a verdade vos libertará ou livrará, que é a igreja de Cristo. Não é a igreja protestante que prega vários Jesus diferentes. Não é a igreja protestante que não tem Maria por mãe, que não ora junto com Maria, Atos Apóstolos 1,14. Interessante, ó. João 8,32, os versículos protestantes usam. Conhecereis a verdade vos livrará. Agora, medita o 31, ó. Jesus dizia aos judeus que nele crê, ó. Se permanecer na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Quer dizer o quê? Aquele que permanece na palavra, que tem a igreja como sua mãe, está no caminho da verdade. Sobre ti, Pedro, de frame igreja, que igreja é essa? Capítulo 2, a igreja tornou pública, que vai proclamar, que vai anunciar o caminho da verdade. Aquele que crê nessa igreja é meus verdadeiros discípulos. Simples o texto, ó. Para você entender o texto 31, ó, ou 32, você tem que ler o 31. Ó, Jesus dizia aos judeus que nele creram, ó, se permanecer na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade vos liberará. Aqui, ó. E outro texto também que os presidentes usam, João 14, é o texto clássico. Por quê? Se eu acreditar nesse texto aqui, 14, eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso acreditar na doutrina da igreja. Se eu posso ir diretamente a Cristo. Porque se eu posso ir diretamente a Cristo, por que eu tenho que ir na igreja? É essa analogia que os protestantes pregam. Por que eu vou ter que ir na igreja católica? Porque se o caminho está até Jesus Cristo, eu posso ir diretamente a Cristo. Então, para você chegar até diretamente a Cristo, para você chegar ao caminho da verdade, João entendeu que é a verdade, você tem que crer em Cristo, você tem que crer na igreja, que é a sua esposa, para você chegar até Cristo, para você chegar ao caminho da salvação, para a verdade, que a igreja protestante não tem. Por que não tem? Não tem o pastoreio, não creram na igreja, crê nos seus fundadores, nas suas doutrinas, nas suas pregações próprias, só crê na Bíblia, mas a Bíblia é fruto da igreja, da tradição do magistério. A pregação foi pregada oralmente e depois escrita pelos apóstolos. Aqui, ó. João 14, 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, ó. Esse texto aqui é que os protestantes ele usa para manobrar as suas doutrinas vindas de homens, para você falar, para que você vai pedir uma oração ao padre? Por que você vai se confessar? Por que você vai acreditar na igreja? Porque você pode ir diretamente a Cristo. Tanto que João Batista se regozijou com a esposa de Cristo, João 3 ali. E o esposo. Tanto em Atos, se você for perceber aqui, as Apóstolos 14, a igreja orava junto com Maria, a cheia do Espírito Santo. As igrejas protestantes não oram junto com Maria. Porque então, o Espírito Santo só está nessa igreja, onde tem os seus discípulos e tem a mãe da igreja. Aqui, ó.
Atos dos Apóstolos 2, 47. Olha só, louvava a Deus que ativava a simpatia de todo o povo, e o Senhor cada dia lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Olha só, o 41, unido de coração, frequentava todo dia o templo, partia o pão na casa, tomava a comida com alegria e singeleza de coração. Partia o pão que é a comunhão. Mateus 26, 26, Lucas 22, 19 em diante, o João 6, o 1 Coríntios do 23 em diante. A Eucaristia, que meu pai, outro texto que os protestantes usam aqui para negar a verdadeira adoração, João 4, 23. Aonde está o caminho da salvação? Aonde está a verdade? Onde tem a Eucaristia, onde que é a verdadeira adoração e é atualizado o serviço de Cristo pelo sacerdote, que são enviados. Aqui, ó, João 4. Quatro, 23, ó. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Esses são os adoradores que o Pai deseja. Aonde está a verdadeira adoração? Está lá na Mundial? Está na Assembleia? Está na Universal? Está na Plenitude? Não está, porque eles não têm a Eucaristia, que é administrada por sacerdotes, sucessores dos apóstolos, com a jurisdição do pastoreio, que tem a chave de ligar e desligar. No protestantismo tem o quê? A ceia. Um pãozinho ou suquinho de uva. Que não tem a consagração do sacerdote. Ó 22, ó. Vós adoreis que não conheces, nós adoramos que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, ó. Porque a adoração que a gente conhecemos, porque vem da igreja, porque Cristo ensinou os seus discípulos, Mateus 22, do 26, 26, deixou sacerdotes autorizados para fazer o sacrifício de Cristo. O sacrifício coento, né, sem dor. Tanto que o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios 11, ó. Coríntios 11. Olha o que ele fala, cara. Ó, olha só, cara. 11. É o que não tem na igreja evangélica. 23. Eu recebi do Senhor, porque vos transmiti que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graça, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança no seu sangue. Todas as vezes que o beber, fazei em memória de mim. Interessante. É isso aqui que é a adoração verdadeira. A Santa Missa. Que é o caminho da salvação. João 8,32, que é a verdade. João 4,3, que estão os verdadeiros adoradores. Essa igreja que só tem um Espírito Santo. Uma só verdade. Uma só esposa. Não é essas igrejas aí que usa a Bíblia com o seu uso, com sua própria interpretação, com suas visão do seu agrado, sem passando pela igreja. A Bíblia foi compilada e organizada pela igreja e para a igreja. Mateus 16, 18 e 19. Sobre tipo de diferente igreja, que tem a chave de ligar e desligar. Meu foco é Bíblia. A Bíblia. Tradição, magistério e a Bíblia. A Bíblia vem, primeiro surgiu a igreja, se tornou pública, Atos dos Apóstolos 2,14. Pedro começou a pregar, que está aqui, ó. A vida pública é a convivência com o mestre. Depois foi escrito, tanto que primeiro foi quem pregou o evangelho pregado por Pedro, lá em Roma. Discípulo de Pedro era São Marcos, como diz a Patrícia José de Cesareia.
foi enviado ao Egito e pregava o evangelho por inspiração do Espírito Santo, e a pregação que Pedro pregava por inspiração do Espírito Santo, e o apóstolo Marcos escrevendo por ação do Espírito Santo, e Pedro aprovou e enviou para ele pregar lá no Egito o evangelho que estava pregando, anunciando. E mesma coisa que o evangelista São Lucas, que era discípulo do apóstolo Paulo, fez a mesma coisa. Era a igreja protestante? Não. Eles eram protestantes? Não. Os pais apostólicos são protestantes? Não são. Não. Tudo que está aqui, ó, a igreja segue. A igreja, não as igrejas. Eu não estou falando dessas igrejas aí. Que pastorzinho aí se usa de pastor, se usa de apóstolo, se usa de bispo, e tenta seguir o mesmo exemplo da igreja de Cristo. Não tem como. Não tem como. Não é a mesma pregação, não é o mesmo evangelho, não é a mesma fé, são crença. João 8,32, conheceria a verdade, a verdade, a verdade. João 1,31, 8,31. Aquele que crê em Jesus Cristo guarda os seus mandamentos. Que está na igreja. Para encerrar o vídeo, João 8. É simples entender, cara. Tudo que os caras pregou é edificando a igreja. Não tem como. Jesus dizia aos judeus que nele creiam. Permanecer na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Como você vai permanecer na palavra se você apartou da igreja, se revoltou contra a igreja, como Martinho Lutero, e vai fundar outra igreja? Já está fora. Não é meus verdadeiros discípulos. São discípulos transfigurados de luz que vão pregar o evangelho, a heresia usada pelo espírito do maligno. É outro espírito. Ao contrário com a doutrina e o Espírito Santo que a igreja prega e o Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus 28, 19, 20. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Não tem como, cara. Não tem como discutir com o protestante, cara. O protestante, ele tem a sua própria visão, cara. Ele tem a sua própria visão. E a visão do fundador de cada igreja. Se o cara for um herege, os seus discípulos vai ser um herege também. A mundial lá, a heresia. Os caras se revoltam com o Valdomiro Santiago, vai e funda suas igrejas e segue a mesma doutrina. Igual o Agenor Duque era da mundial, saiu da mundial e fundou a sua igreja. A doutrina é igual, cara. Edir Macedo, o Valdomiro Santiago era discípulo de Edir Macedo, ele saiu da Universal e fundou a Mundial. A mesma doutrina que tem lá no Universal é a que eles pregam, que ele anuncia. Que é a doutrina do Martinho Lutero, cara. Divisão, 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 divisão. O protestantismo, cada dia vai surgir divisão e vai contradizer a si próprio. A igreja que Cristo fundou não é contraditória. É uma só doutrina, é um só evangelho, é um só ensinamento, é um só porta-voz, é um pastor só. Para não ter isso aí que você vê hoje em dia aí. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto, missionário católico, com amor, cara.